Tá girando aqui a bolinha para mim, ó, já começou a gravar, muito bem. Gente, agora que está gravando, eu vou pedir para todo mundo escrever o seu nomezinho e colocar presente, por favor. Todo mundo coloca o seu nome para garantir. Porque o que acontece? Quando tu grava a aula, não fica só a aula gravada, o chat fica gravado. Então, enquanto eu ainda não vi direito aquela lista de chamada que está rolando por aí, então tá o teu nomezinho bonitinho gravado dentro do chat, e aí na hora que baixa para nós a gravação, vai baixar também teu nomezinho aí, tá bom? Enquanto tu tá fazendo isso, eu vou sair daqui, fechar a porta da sala de aula, vou ficar em segredo com vocês, que eu tô foragido de casa, peraí. Então tá, gente. Ai, vamos lá. Em primeiro lugar, não estou em casa, porque a CE está arrumando uns postes perto de casa e mandaram um e-mail dizendo que não ia ter luz das 2 às 8 da noite. E aí eu dou aula numa escola que fica perto aqui de casa, saí correndo e vim para cá, né? A minha esposa já me mandou uma mensagem dizendo que tem luz em casa. Obviamente eu não ia voltar, já que eu estava já instalado aqui. Então, estou no colégio de noite, está eu, está o diretor, a vice-diretora e o porteiro. E o pessoal é parceria, então deixa a gente usar o recurso aqui que é a internet nesse momento. Tá bom? Vamos lá. Filosofia, né? O que é filosofia? Quais são os sentidos da filosofia? Eu não sei se eu já toco conteúdo ou se vocês querem falar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta. Por favor, tá? Perfeito para falar de mortes. É maravilhoso! Por que eu não desligo a luz e boto uma lanterninha aqui assim, ó? Maravilhoso. Então, vamos falar dos falecidos, das falecidas, né? Para a gente ter mais vida, eu acho que essa é a loucura, né? Tu vê, né? É um contato, né, filosófico e espiritual, né, para que a gente tenha mais vida. Queridos e queridas, então, em primeiro lugar, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou tentar, nesses 3 meses, caminhar por toda a história da filosofia. Tem muita maneira, né, de dar aula de filosofia. A gente pode contar a história dela, ou a gente pode trabalhar filosofia por temáticas. Eu penso que é mais pedagógico, ok? Começar pela história da filosofia. Então, assim como a história, enquanto disciplina, é dividida em pré-história, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, a filosofia, ela também tem a sua divisão. Então, ela tem a filosofia antiga, a filosofia média, que é um pouquinho mais extensa do que a história medieval. A gente tem a filosofia moderna, a filosofia contemporânea, e para alguns filósofos ainda tem a pós-contemporaneidade. Então, eu prefiro, assim, te contar um pouco a filosofia enquanto novela, ok? E dentro dessa novela da filosofia, que começou mais ou menos há uns 600 anos antes da Era Comum, na Ásia Menor, território grego, até os dias de hoje, então, né? Então, esses 2.600 anos de história da filosofia, dentro desses 2.600, a gente vai trabalhando as temáticas que vão surgindo. Quais são as temáticas que vão surgindo, né? Estética, ética, política, epistemologia. Então, algumas das áreas que fazem parte da filosofia, mais ali na finaleira, a gente pode trabalhar um pouco de bioética, né? Então é interessante trabalhar os fundamentos da bioética, que entra também dentro da disciplina de filosofia, tá certo? Então, nessa historinha, né, nessa novela filosófica que a gente vai contando, a gente vai colocando alguns determinados assuntos. Muito bem. Então, agora é o seguinte, como todo mundo já fez ensino médio, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês, ok? Entre aspas, mas enfim. O que é filosofia? Vamos pensar na palavra, epistemologicamente, assim, sabe? Etimologicamente, perdão, o que é filosofia? Vai escrevendo aí, escreve o que te vem na cabeça.
qualquer coisa. O que é filosofia? E se alguém quiser abrir o microfone para falar, qualquer coisa, cantar uma música, fique à vontade. Maravilhoso. Olha só. Aí a gente vai assim, ó, mastigando, né? Vai comendo, pensar, refletir, pensamento crítico. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos lá, gente. Fala qualquer coisa aí, escreve. Filosofia é uma perca de tempo. Maravilha. Filosofia não serve para nada. É assim, ó, para mim é um luxo dizer isso. Por que não serve para nada? Sabe aquele dia que tu descansou, que tu aproveitou, que tu curtiu, aí alguém pergunta para ti assim, o que tu fez nesse dia? Não fiz nada. Pois é, os teus nadas são maravilhosos. O que é o teu nada? É comer, beber, namorar, tipo, ver um Netflix. Maravilhoso, maravilhoso. Então a filosofia, ela, acho que antes de perguntar para que serve a filosofia, a gente pode perguntar, a filosofia precisa servir para alguma coisa? Acho que é uma pergunta. A filosofia tem necessidade de servir para algo? Né? E, fazendo essa perguntinha meio retórica, né, é muito difícil algo não servir. Tranquilo, minha querida? Tranquilo, Tawane? E boa noite para quem está chegando. Então, vamos ler aqui, para eu não ficar tão louco viajando com vocês. É um grupo de pessoas com pensamentos diferentes. Maravilhoso. É um pensamento crítico, com certeza, é a caminhada para isso, é a tentativa, né, de te transformar. Sabe aquela... A filosofia ela é maravilhosa porque ela trabalha com a tua curiosidade mais ingênua, sabe? Então, a filosofia, ela tem essa característica. Aquilo que é genuíno em ti, aquilo que é curiosidade espontânea, perfeito? Tu vai indagando, e aí, na linguagem de Paulo Freire, ok? Na linguagem de Paulo Freire, a gente vai pegando aquela nossa curiosidade genuína, espontânea, e vai transformando numa curiosidade crítica, vai transformando num pensamento mais sólido, polido, a gente poderia dizer, né? Acerca daquilo que tu pensava dentro da bolha do senso comum. Falando em senso comum, é maravilhoso o senso comum para a filosofia não desconsidera, a filosofia não menospreza o senso comum, ok? Mas sim, a gente pega o senso comum, vai trabalhando, a filosofia tem método, a filosofia não é só uma filosofia de bar, que é maravilhoso, né? A gente está tomando uma cerveja, partilhando as experiências, mas a filosofia tem método para te levar àquela curiosidade genuína, aquele senso comum das nossas opiniões, a um pensamento mais sólido, mais crítico, mais polido, né? Polido no bom sentido da palavra, porque, como diz Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante. Então, aquilo que a gente tem como uma verdade, né, ela é fluida. Né? As nossas experiências vão sempre nos convidando a refletir novamente. Né? Sobre os dilemas da vida humana, perfeito, Roberta. A filosofia serve para confundir a cabeça. Maravilhoso, é isso aí mesmo. A filosofia é discutir ideias. Sim, pensar fora da caixa como se tudo fosse preto e branco, e a filosofia nos trouxe o mundo com mais opções de cores. Perfeito, meu querido. Tu me fizestes lembrar do mito da caverna, ou melhor, a alegoria da caverna, né? Para Platão, a opinião, o senso comum, né? Até mesmo as nossas ignorâncias, né? Vamos pensar sobre o que é ignorância em nós, né? As nossas ignorâncias, elas estão dentro da caverna. E com o exercício, muito bem, meu querido, minha querida, né? Muito bem, minha querida, é isso aí. Então, aí a gente vai no exercício filosófico, aí vamos pensar na dialética de Platão, né? Na dialética socrática, na dialética platônica, dentro do exercício e do método, que também não é uma coisa tão enrijecida, né? Que método é esse? Não é uma coisa enrijecida, mas é um método consciente de construção de novas ideias, né? É a maiêutica que Sócrates vai falar também depois, né? Ou melhor, antes de Platão. Eu que vou falar depois de Sócrates, enfim. Então, é a tentativa de sair da caverna, ok? Tentativa de sair da caverna para passar para um mundo mais inteligível, mais crítico.
Porém, a coisa mais legal da filosofia, como diz a Anne, para confundir a cabeça. Gente, é maravilhoso, né? A filosofia, por muito tempo, tentou sair da caverna, como a Roberta falou. Então, a alegoria da caverna, que é algo que a gente vai estudar, por muito tempo, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, ela busca, através do método, sair das ignorâncias, sair da caverna. Vamos pensar também no movimento iluminista, né, que para Kant, por ele ser alemão, ele chamava o movimento iluminista de esclarecimento. Para Kant, né, a gente precisa se esclarecer, né, sapere aude, né, ouse saber, né, use da sua própria norma, né, use da sua própria autonomia, não fique dependendo da mamãe igreja e do papai Estado. Era mais ou menos isso que o Kant dizia, né? Tenha autonomia, crie as próprias regras e viva de acordo com os teus pensamentos. Então, a filosofia, ela tem essa função de nos tornar mais autônomos diante do pensamento, nos retirando da caverna. Mas a coisa mais legal, só para confundir tua cabeça, é que tem filósofo que vai dizer por que a gente saiu da caverna. A coisa mais massa é essa, né? 1500 anos tentando sair da caverna, tentando sair das nossas ignorâncias, e aí no século XIX vai começar a aparecer um grupo de filósofos que vão dizer por que a gente saiu da caverna. Essa razão, essa busca pelo saber corroborou no quê? Estou falando do Nietzsche. O Nietzsche, ele vai criticar muito essa razão. O Nietzsche, ele vai criticar muito o iluminismo no sentido de, progresso da razão, progresso da ciência, todo mundo agora está autônomo, todo mundo ousou saber, a gente se desvinculou das espiritualidades, a gente se desvinculou das normas e das regras das tradições. Tá, mas e agora? E agora? Como é que está o ser humano? E aí ele morre. E antes de morrer, ele mais ou menos vai dizer, boa coisa por aí não vem. E o que vem no século XX? Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise da Bolsa de Nova York, a Segunda Guerra com o Holocausto, com a morte dos 6 milhões de judeus, né, que foi muito bem pensado, organizado, o conhecimento usado e a razão usada para um genocídio. Então, gente, é uma coisa de louco essa filosofia, né? Ora me manda sair da caverna, ora me manda voltar para ela, enfim. E eu tô aqui na loucura conversando e falando essas coisas. Gente, vou tentar aqui, só para não ficar tão perdidão assim, primeiro dia, mas está gravado, essas coisas aí, depois o professor pode estar escrevendo, organizado, te mandar material. Para quem não tinha me escutado, tá? Eu não consegui fazer material, gente. Tá? Então, assim, ó, qual é a desculpa esfarrapada que eu tenho? É a falta do tempo mesmo. Tá? Em função dos trabalhos, eu não consegui me organizar e estou devendo essa. Ou seja, nessa semana eu vou ter que sentar minha bunda na cadeira, organizar um material e te mandar esse material, tá certo? Mas agora eu vou usar minha colinha aqui rapidinho, tá bom? Esses meus garranchos aqui, para falar um pouco, né? Primeiro, né? Tradicionalmente falando, a palavra filosofia, ela foi criada por um filósofo chamado Pitágoras. O filósofo Pitágoras é um outro enigma da filosofia. Por quê? Porque a gente não sabe, né? Eu acredito que existiu, perfeito? Acredito de verdade. É a fé. Acredito que Pitágoras foi real. Mas a filosofia não consegue me dizer se Pitágoras realmente existiu. Olha que louco. Mas o que eu sei que existiu? Os pitagóricos. Os pitagóricos, um grupo que estudava numa escola chamada a Escola de Pitágoras. Então, a Escola de Pitágoras é comprovado que é real, os pitagóricos, com seus estudos, é comprovado que é real, e dentro da tradição, Pitágoras foi o inventor, ou criador da palavra filosofia, que, né, tem gente que vai dizer que é enigma, ok? Não sabe se existiu ou não. Mas o Pitágoras, ele cria essa palavra. Então, vamos lá, talvez eu esteja te falando uma fake news, ok? Mas é uma fake news que está nos livros. Pitágoras entrava nos lugares, enfim, e Pitágoras tinha aquela modéstia do filósofo, ou seja, o só sei que nada sei de Sócrates, também a gente atribui ao Pitágoras. Então, quando chegava Pitágoras nos lugares,
as pessoas diziam, eis o sábio, eis a sabedoria. Só que dentro da religiosidade, dentro da mitologia grega, eles encaravam a sabedoria quase uma personificação. Então, como assim? Um ser humano que faz xixi e cocô é chamado de a sabedoria em pessoa. Então, Pitágoras ele vai dizer, opa, calma, coração, eu não sou sábio, eu não sou a sabedoria, mas eu sou amigo da sabedoria, amante da sabedoria. Então, a palavra filosofia, enfim, vamos pensar agora, tira os F e coloca PH, ok? Então, filosofia ali, filo significa amor, significa amigo, significa amante de alguma coisa. E a palavra sofia significa sabedoria. Então, pegando essa etimologia, filosofia é amor à sabedoria, amigo à sabedoria, amigo da sabedoria. Mas para a filosofia, a sabedoria, ela não é um acúmulo de saberes. Então vamos pensar que a gente pode estudar, decorar um monte de livro. Qual é o professor que mais sabe filosofia? É o dicionário de filosofia. Não adianta. Dicionário de filosofia sabe mais filosofia do que qualquer professor, enquanto conteúdo, vamos pensar. Então, a sabedoria não se trata de acumular saber, ficar lendo, e isso, óbvio, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa disso. Mas a sabedoria dentro da questão filosófica e dentro da filosofia antiga, a sabedoria é um caminho para a felicidade. É um caminho de felicidade. É um caminho que os helenísticos vão chamar depois, adiante, o caminho da harmonia, da vida sem dor, que eles vão chamar de ataraxia. Então, a filosofia, ela tem esse tchan espiritual, assim, sabe? Tchan meio interior, sabe? É o caminho da felicidade, é o caminho que te conduz a uma vida plena, uma vida completa, uma vida com ataraxia, que seria a harmonia, né? Mas, responder o que é filosofia de uma só maneira seria um absurdo, porque cada filósofo vai dizer uma coisa sobre isso. Então, para Deleuze, por exemplo, a filosofia, ou o filósofo, né, é aquele que é amigo do conceito. Por outro filósofo de YouTube, esqueci o nome do bonito, esqueci o nome. Tem um filósofo do YouTube, meu caro, esqueci o nome do cara, mas a frase dele é sensacional. Filosofia é a desbanalização do banal. Vamos pensar, aquilo que é banal, aquilo que a gente entende como uma naturalidade, enfim, é natural, enfim. A filosofia, ela é a desbanalização. Ela te provoca para que tu desnaturalize aquilo que é considerado natural. Para Aristóteles, por exemplo, a filosofia é o espantar, é o espanto pelas coisas. E para Aristóteles, nós temos o espanto genuíno. Ele vai dizer, né, dentro do livro da metafísica dele, que nós temos, por natureza, o desejo de saber, o desejo de aprender e o desejo de filosofar. A gente pode pegar. Ele não falou filosofar, mas a gente tem genuinamente o desejo. E a filosofia é tudo isso. É a desbanalização. A filosofia, ela é o espanto com as coisas. A filosofia é olhar além quando algumas pessoas não conseguem ver. Aí a gente pode falar do senso comum. Sabe aquele feeling, aquilo que tu capta? E, quando eu falo isso, vamos falar com muita humildade, porque quem é a gente, né? Enfim. Então, mas a filosofia, ela te convida a tentar olhar além. E quando eu digo olhar além, eu preciso, enquanto filósofo, amantes da sabedoria e da filosofia, olhar as coisas além, ok? Mas sem o olhar do colonizador. É isso que a gente tem que pensar. Porque, a filosofia te convida a um pensamento crítico. A filosofia te convida a um olhar, né, mais sólido, polido das coisas. Mas não significa que tu tenha que olhar para os outros com o olhar do colonizador. Porque aí é o português olhando para o indígena, chamando ele de selvagem, sem alma, e porque se ele conhecesse Deus, ele não andaria pelado como ele anda. Então,
também não é isso, né? A filosofia, ela te convida a olhar além, respeitando os olhares dos outros. Como diz um amigão aqui, que o amigão botou ali, ó, um grupo de pessoas com a Cosma Maria Ramos Maria. Um grupo de pessoas com pensamentos diferentes. Filosofia é isso, né? Então, eu estudo, eu elaboro meu pensamento. A filosofia, ela é o esforço da razão para compreender as realidades que a gente não consegue compreender muitas vezes. Vamos falar isso de novo aí, ó. Repete para ti aí, ó. A filosofia é o esforço da razão para compreender as realidades que muitas vezes a gente não consegue compreender. A filosofia tem essa função. Muito bem. Para ir, né, tentando andar um pouco, vamos pensar. Vocês têm aula depois? Vocês têm aula depois ou não? Se eu me passar 5 minutinhos, não tem problema? Se eu me passar 5 minutinhos, não tem problema? Nossa, vamos lá, arrepiou a epiderme aqui, ó. Então vamos embora. Só 5 minutinhos, tá, gente? Me perdoem. Porque acho que eu não vou conseguir falar em 5 minutos. Então vamos embora. A filosofia, queridos e queridas, não é a primeira forma de conhecimento do mundo e não é a primeira forma de conhecimento na Grécia. Tá? Outra coisa que em outras aulas a gente pode problematizar é se de verdade a filosofia nasceu na Grécia. Oi? Ah, é verdade, minha querida. Termina às 9 mesmo. Por que eu tava na cabeça que... Nossa, eu tô com muito tempo. Cara, eu jurei que terminava 15 para as 9. Para, tá louco? Não, desculpa. Desculpa. Vai até às 9 mesmo. Vai até às 9. Ah, não tomei minha Ritalina hoje, meu amor. Se eu tivesse tomado a minha Ritalina, acho que eu tava mais zen. Bárbara, não meditei. Olhei pro Buda e o Buda, né? Nada era. Não meditei que nem o Buda hoje, me ralei. Barbaridade. Então eu vou me acalmar. Né? É que eu tô com os mortos, Eduardo, aqui na minha volta. Eu tô com os mortos aqui. Ah, que coisa. Tô com os falecidos. Com todo o respeito da gente aos falecidos. E os espíritos. E as religiões que contemplam as espiritualidades. Tá bom, gente? Então, assim, ó. Vou falar com mais calma isso, então. Tá? Eu tava correndo, enfim, vou me acalmar. Volta, então. Ai, que loucura, tia. É muita atenção mesmo, gente. Olha o que vocês fazem na vida do Senhor. Muito bem. A filosofia, vamos voltar. A filosofia, ela não é a primeira forma de conhecimento da Grécia, obviamente. E algo que a gente tem que refletir é se, de fato, a filosofia nasceu na Grécia. E que a gente sabe que não. Tá, mas por que lá na prova do Enem eu tenho que escrever, ou tenho que colocar que a filosofia nasceu na Grécia? É que a filosofia, enquanto a gente conhece... A filosofia nesse método do pensamento crítico, ok? O método consciente para se chegar a pensamentos mais críticos, desculpa a repetição, é um modo grego de fazer filosofia, tá certo? Porém, a gente sabe que no Egito Antigo, ok? A civilização egípcia já tinha filosofia 2000 anos antes da Grécia. Perfeito? Os babilônios, babilônicos, enfim, eles eram astrônomos bem antes dos filósofos astrônomos fazendo seus devaneios se a Terra era o centro ou se o Sol era o centro. Pitágoras, que é o pai da matemática, ele, embora ele seja considerado o pai da matemática, ele não aprendeu matemática na Grécia. Ele aprendeu matemática na margem do rio Nilo, lá no Egito. Muito bem, Anne. A Grécia, ela ganha a fama em que sentido, tá? É que assim, ó, como é que eu vou te explicar? Se eu entender que filosofia é só o esforço racional, ok? Esforço racional, puro. Razão. Razão é Grécia. Mas, se eu entender que a filosofia pode estar vinculada com espiritualidades, com religiosidades, porque as religiões, elas são bases estruturais de éticas. As religiões, elas também são bases estruturais de filosofias. Então, se eu entender
que a filosofia ela também tem uma busca espiritual, então o Egito ganha, de primeira, ok? O Egito ganha. Os hebreus, melhor, os hebreus / judeus, enfim, também vão ganhar. Então a filosofia enquanto razão, ok? Ela nasce na Grécia, porque essa filosofia, ela foi aos poucos dando as costas para as religiosidades e as mitologias. E é aí onde eu quero chegar. Antes da Grécia ter filosofia, ok, Anne? Antes da Grécia ter filosofia, e quando eu falei isso, Anne, eu não estou desmerecendo outras filosofias. Eu acho que a filosofia, ela tem um tchan espiritual também, respeitando todos os ateus deste momento aqui, ok? Vamos pensar aqui. Se eu achar que filosofia é só razão, a filosofia medieval não foi filosofia medieval. Quando tu estudar a história medieval, uma das coisas que a gente escuta muito dentro da história medieval é que a igreja, ela sim, influenciou filosoficamente, socialmente, politicamente, culturalmente, uma faixa, né, de tempo de 1000 anos da história. Acredito. A filosofia tem várias formas? Acredito. E a gente pode estudar todas elas. Tem a filosofia egípcia, né? Tem filosofia, né? A filosofia grega. Vamos pensar. Quer um exemplo? Como é que eu vou dizer que as tribos indígenas não têm filosofia? Como assim? Não tem filosofia? Não tem antropologia nas comunidades indígenas? Então, a maneira como eles entendem a natureza, né? Por que os indígenas querem a demarcação de terra? Porque se não tem demarcação de terra, quem chega olha a natureza como um produto do capitalismo, ou um produto do capital. Então, como é que isso não é filosofia quando o indígena busca proteger a natureza, não só porque eles consideram a mãe terra, mas porque eles entendem que a natureza é importante, é necessária, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de conservação do lugar onde está. Então, a filosofia, ela tem uma vibe, sim, espiritual, e eu creio que cada povo tem o seu jeito de buscar a felicidade. Te lembra? Filosofia, amigo da sabedoria. O que é sabedoria? O caminho da sua felicidade. E cada etnia tem o seu jeito, cada povo tem o seu jeito. Então, se eu considerar ceticamente, racionalmente, a filosofia nasce na Grécia. Porém, Pitágoras aprendeu matemática lá. Tá, mas por que ele ganha o título de pai? Porque ele vai escrever, ele vai teorizar. A filosofia, ela é grega, porque os gregos foram um dos primeiros a teorizar a filosofia. Então, Pitágoras vai teorizar a matemática que ele vê na margem do Nilo, né? Ai, Jesus. O Aristarco é um cara que vai teorizar a astronomia que ele viu também dos babilônicos, por exemplo, a questão da astronomia deles. Então, a filosofia, ela é grega no sentido racional, tá bom? E, vamos só, para eu não me enlouquecer tanto aqui, a filosofia, então, antes de ser filosofia, já estou dando uma dica, né? Antes de ser filosofia racional, é mitologia. Então, é mitologia, é espiritualidade, é religiosidade. Então, a primeira forma de conhecimento da Grécia, enfim, vamos falar da Grécia, né? Da Grécia é a mitologia. Então, mitologia é o estudo dos mitos. O que são mitos? Histórias elaboradas genuinamente, espontaneamente por um povo, para tentar responder questões filosóficas. O mito é mentira? Não é a melhor palavra para usar. Por que eu não creio que seja a melhor palavra? Porque ninguém está, tipo assim, eu vou criar uma história para manipular o povo, e aí eu vou enganar o povo e vou escravizá-los. Não é assim que funciona. O mito, ele vai surgindo de modo genuíno, de modo espontâneo do povo que está tentando responder coisas que a gente não consegue responder até hoje. Por exemplo, qual é a origem da vida? A origem do universo? 3 perguntas extremamente filosóficas que também criaram as religiões, né?
Isso aí quem faz é política. É isso aí. Fica criando historinha, né? Filosofia racional, meu amor, que é esse termo que eu estou usando aqui, é a busca do entendimento da realidade usando a razão. Usando a razão. Quando eu digo usando a razão, eu estou deixando de lado as explicações míticas, religiosas e espirituais. É a tentativa de responder de modo mais científico, de modo mais cético, a gente poderia dizer. E é isso que não acontecia na Grécia. Por quê? Porque os gregos, eles tinham histórias mitológicas para tudo, né? Então, vamos pensar, né, que os gregos explicavam a primavera, o verão, o inverno e o outono através de uma história mitológica, né, que é aquela história da Deméter, né, do Hades e da Perséfone. Hades, apaixonado por Perséfone, Perséfone, filha de Deméter. E a Deméter era a deusa da colheita. Hades, apaixonadíssimo por Perséfone, na verdade, ele trama um sequestro. E ele, naquela trama, acaba sequestrando a Perséfone. A Deméter vai conversar com os deuses do Olimpo, porque ela não consegue viver sem a filha, porque a filha foi sequestrada. E aí Zeus acaba fazendo uma proposta para o Hades. E a proposta é 6 meses com Deméter, 6 meses com o Hades. Faz a proposta para faz a proposta para Hades, né? Hades, a Perséfone vai ficar 6 meses contigo e vai ficar 6 meses com a sua mãe. Só que a mãe da Perséfone é a deusa da colheita. Então, esse era o modo em que eles explicavam as estações. Então, quando a Perséfone estava com Deméter, a Deméter estava feliz. E como ela é a deusa da colheita, tudo nasce, tudo brota, tudo flui na natureza. Mas quando a Perséfone estava com Hades, a Deméter ficava triste, chateada e nada se criava na natureza. Essa era a maneira deles explicarem a primavera e o inverno. E hoje, ninguém mais vai fazer uma explicação dessa. Então, a questão das estações do ano, né, quem vai fazer essa explicação é a geografia, é a física, movimentos de rotação, movimentos de translação. Né? Então, hoje a gente tem explicações racionais para as coisas. Então, hoje, se tu pegar uma infecção de garganta, né, tu não vai botar a culpa em Deus. Se tu perder uma guerra, tu não vai botar a culpa em Deus. Antigamente, se eu perdi uma guerra, olha, Deus, o que eu fiz para ti? Né? O que eu fiz para merecer a morte do meu filho? Então, sempre teve uma explicação religiosa ou mitológica. Só que, vamos lá, né? Vai chegar um momento em que os mitos, eles não serão suficientes para responder. E os gregos vão se dar conta disso. Então, os gregos o que a gente chama de mitologia grega hoje, há 3.000 anos, né, era a religião oficial. Né? E ainda hoje, olha que interessante, né, existem hoje pequenos movimentos na Grécia de resgate às mitologias. Pequenos movimentos. Pessoas que estão buscando, né, fazer adoração aos deuses gregos antigos hoje em dia. Pequenos movimentos. Um resgate, enfim, né? As pessoas são livres. Mas o próprio grego da época vai se dar conta que as histórias mitológicas não estão sendo mais suficientes para responder as 3 perguntas. Quais eram? Né? Que eu falei das 3, mas não falei, né? Quem sou eu? Mentira, não é essa a primeira. Primeira, de onde vim? Da onde vim? Tem a ver com as origens. Quem sou eu? Autoconhecimento. E para onde vou? O que tem depois da... O que tem depois da morte? Tem alguma coisa ou não tem? Então, os mitos, eles eram suficientes. Explicavam tudo. Só que os gregos começaram a entrar em contato com outros povos. Os gregos começaram a criar as suas cidades-estados, que é a cidade-estado, é aquela cidade em que o cidadão
e a gente sabe hoje em dia, né, que o cidadão é aquele que nasce na cidade, então a gente sabe que estão descartados crianças, mulheres, estrangeiros e escravos, ok? Então, o cidadão ateniense era ele que gerenciava, que organizava, né, a cidade-estado, e isso é a primeira forma de democracia que a gente conhece, a democracia direta. E o grego, na sua maneira de compor a cidade-estado, ele vai desenvolvendo a linguagem, vai desenvolvendo a retórica, e ao desenvolver a retórica e a linguagem, ele vai ampliando os seus pensamentos, e ele vai se dando conta que a religião é legal, mas agora ela é legal no ambiente privado. Eu não posso levar a minha religião para o ambiente público. Então o grego se deu conta. O grego não está virando ateu, só que o grego está entendendo que a mitologia é algo reservado no seu ambiente privado, né, com a sua família, naquele momento da adoração. Mas agora, que eu estou indo para a Ágora, que é a praça, eu não vou levar mitologia, né? Eu vou levar filosofia racional, retórica. Eu preciso ser eloquente e influenciar as pessoas, né, nos rumos que eu entendo como certo que a cidade tem que tomar. Então, aos poucos, eles foram saindo dessa questão da mitologia. Outra coisa que fez com que eles saíssem, que eu falei, é o contato com outros povos. Então, vamos pensar, né? Eu vou pegar o Bruno aqui na minha frente, aqui, ó. Tô vendo o Bruno Matias. O Bruno tá por aí, Bruno, me dá um oi aí, Bruno. Assim, ó, levanta a mão, faz qualquer coisa. Ó, vou pegar o exemplo aqui, ó. Aí, meu querido, faz de conta que o Bruno é grego e eu sou um hebreu. Judeu, ok? Sou judeu e ele é grego. E aí a gente está fazendo comércio. Estamos fazendo comércio ali, né? Cevada, azeitona, vinho. A gente está fazendo comércio. E aí eu sou judeu e o Bruno é grego. E aí eu largo para ele o seguinte: pô, foi muito bom fazer trabalho com você aí, né? Fique com Deus, tchau. O Bruno vai olhar para mim e vai dizer: com qual Deus tu quer que eu fique? Vamos pensar, com qual Deus tu quer que eu fique? E aí eu que sou judeu, vou dizer: ué, com o único Deus que existe. Porque eu sou monoteísta, eu acredito em Javé, em Jeová. E o Bruno vai dizer: pois é, meu querido, mas aqui não tem esse Deus. Não. Aqui tem Poseidon, tem Atenas, tem Zeus. Aqui não tem esse Deus aí do judeu. E aí a gente vai se dar conta de que, se cada cultura tem a sua religião, eu não posso usar mais a religião para explicar as realidades que são para todos. Entendem? Então é isso que acontece. Pô, eu vou perguntar para o Bruno: Bruno, qual é a primeira mulher grega? Aí Bruno vai dizer: Pandora. E aí o Bruno vai perguntar para mim: qual é a primeira mulher judaica, do mundo? Eva. Então, o mito da criação não vai ser o suficiente para explicar a origem das coisas, a origem do mundo. Não tem como. Então, eles vão se dando conta, pelo contato com outros povos, que a religião ela é relativa nesse sentido. Todo mundo tem o direito de ter, mas é relativo. Não dá para explicar. Então, nesse contexto de tentar sair um pouco da religião, deixar as mitologias de lado, vai começar a surgir a filosofia. Mas a primeira forma de filosofia que nasce, ainda, Costa Maria, não é a pura racional, não é essa filosofia 100% razão. A primeira forma de filosofia que nasce é a filosofia da natureza, que a gente chama de pré-socráticos. Que quem já passou pelo primeiro ano, do médio, segundo ano, vai se lembrar, daqueles nomezinhos, 200 nomes que eu tinha que decorar para a prova da professora ou do professor de filosofia: Tales, Anaximandro, Anaxêmenes, Empédocles, Anaxágoras, Parmênides, Heráclito, Pitágoras também. Então, todo esse grupo de filósofos, eles estão tentando se desvincular da mitologia, criando a filosofia da natureza. O que vai dizer a filosofia da natureza, Bom, se eu não posso mais usar as religiões e os deuses para explicar as coisas, eu vou usar o que é material. Eu vou usar a matéria. O que é igual em todos os lugares? Teoricamente, a natureza, as águas, as florestas, o verde das matas. Então, os filósofos da natureza, eles são os primeiros que estão tentando sair dos mitos
ok? E tentar explicar a realidade partindo do olhar da natureza. Eles são os primeiros físicos da história. E os físicos, eles estão observando a physis. A palavra physis, que eu tenho que escrever isso no materialzinho para te mandar, significa natureza. Eles são os físicos. Olha quanto nome para a mesma coisa. Eles são os filósofos da natureza, eles são os físicos que observam a physis, que é a natureza. Eles são os pré-socráticos, ok? E eles estão atrás do arqué. Eu já vou terminar, te juro. Eles estão atrás do arqué, que é o elemento originário de tudo. Tá certo? Turma, é 9 horas, ok? E vai até as 9, tá, minha querida? E eu sei que eu falei bastante. Eu vou fazer o seguinte, qual vai ser o meu primeiro compromisso aqui? Eu vou assistir a minha aula gravada, e a minha aula gravada, eu vou criar esse material, vou escrever, ok? Vou escrever esse material para mandar, e na próxima aula eu preciso me comportar. E aí na próxima aula eu vou falar da filosofia da natureza, preciso falar de Sócrates, porque agora eu me dei conta de uma coisa, gente, tá? Eu não sei se falaram para vocês, tá bom? Mas a nossa aula vai ser de 15 em 15 dias, ok? Vocês sabem disso? Ok? Vocês sabem disso, gente? Ok, então, na próxima semana, Kaique, pois é, por quê? Porque assim, ó, eu, infelizmente, não consigo estar presente toda terça por causa de reunião de colégio. O meu colega Ian também está na mesma, ok? Então a gente vai revezar as terças. Isso, Eduarda. Então eu dou uma sociologia, eu dou uma filosofia, o Ian dá uma sociologia e assim a gente vai indo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantas aulas a gente tem até o final para eu poder te contar toda a historinha da filosofia. Ok? Tentar, né? Quem sou eu para achar que eu vou contar toda a historinha da filosofia? Coitado de mim. Mas a ideia é essa, tá? É tentar te dar um panorama da filosofia. Perfeito, tá? Então, próxima aula, filósofos da natureza, Sócrates, se bobear Platão. Ok? Porque vou pensar quantas aulas a gente tem, tá? Agradeço os ouvidos de vocês. Eu sei que todos vocês estão dentro das Pokébolas, porque ninguém ligou a câmera. Ninguém ligou a câmera. Pelo amor do pai, do filho, da mãe. Mas tudo bem, tudo bem. Eu senti confiança porque vocês escreveram bastante coisinhas aqui. Mas quem sabe da próxima vez tu bota um desodorante, bota um perfume, escova os dentes e mostra a carinha aí. Tá bom? Gente, beijo. Fiquem com o Papai do Céu. Até a próxima semana. Até a próxima semana, até daqui a 2 semanas, ok? Aguardo o material. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, manda o WhatsApp, tá? Vocês têm o meu WhatsApp, manda pergunta. Manda pergunta. Eu tenho certeza, eu também estaria. Eu estaria numa visão do inferno, sem camiseta, tomando 2 litrões de água. Então, aqui a gente tem que ficar mais bonitinho. Gente, obrigado, tá? Pelos ouvidos de todos e todas. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau, tchau. Valeu! Aí, seu Maurício! Tchau, Maurício! Valeu!